Olá, pessoal, tudo bom com você? Seja bom dia, boa tarde, boa noite, seja qualquer hora, é a hora da notícia aqui direto dos Estados Unidos. Uma análise minha, pessoal, né, sobre as coisas que estão acontecendo no Brasil, no mundo também, não só aqui nos Estados Unidos. Mas a gente sabe que o Brasil está falando muito da relação entre as tarifas do Trump, e também sobre em relação ao governo Lula, as eleições do ano que vem, sobre a situação que está os condenados do 8 de janeiro, se vai haver anistia, se não vai haver, se vamos resolver a corrupção do INSS. Aqui também nos Estados Unidos a gente tem um problema que a Câmara aqui dos senadores, deputados daqui, né, que estão deixando o Donald Trump dando tiro no próprio pé, eles não estão se importando, eles querem mais desgastar a imagem dele para a próxima eleição eles serem a maioria da casa. Enquanto isso, o povo está sofrendo aqui as consequências disso, né, com esse desgaste e com esse governo fascista de Donald Trump. Queria fazer com vocês uma análise do que eu ouvi hoje cedo e depois à noite do Brasil com relação aos Estados Unidos, de uma coisa que o Bananinha falou, e aqui, vocês sabem, né, ele está aqui no Texas, aqui nos Estados Unidos, e ele irritou muito uma pessoa, o Reinaldo Azevedo. E eu achei interessante dele marcar a posição, e assim eu vou comentar com vocês o que ele está falando ali, se faz jus o que ele está falando, que o Reinaldo está falando, se faz, enfim, se é verdade ou não, né, sobre o coordenador interino das sanções do governo que chegou agora no Brasil, se ele realmente está querendo atacar o Alexandre de Moraes, se eles têm esse aporte, né? Eu não vou dizer nada agora, porque eu sei a resposta, mas eu quero ver com vocês e reagir junto com vocês a esse vídeo que eu achei demais e muito interessante. Porque o Reinaldo pontua bem o que, enfim, o que se deve pontuar. Então, sem mais delongas, vamos fazer a reação. Os Estados Unidos desmentir Eduardo Bolsonaro. Vai bem, desmentiu. Eduardo Bolsonaro está lá, né? Porque agora é deputado licenciado no Texas. E quando ele fala, ele já está buscando aprimorar o sotaque, ele já está querendo, assim... E quando ele fala de parlamento, essas coisas, de Câmara, vai bem, ele nem fala do ponto de vista de um brasileiro, ele já fala do ponto de vista de um americano. Ele também está preocupado com a imigração nos Estados Unidos. Enfim, é uma gente que sente um prazer especial em ser sabujo, né? Em, como direi, lamber os sapatos de Donald Trump, o chão por onde ele passa e todas as bobagens que ele faz. E aí, o Eduardo disse, está indo uma comitiva. Aí é que tá. O Eduardo quer enaltecer aqui os Estados Unidos, né, que vire um exemplo de democracia, entre muitas aspas, para o Brasil, né? Ele está usando essa fala como se ele fosse um político vivendo aqui, né? Ele, que eu saiba, ele é um político brasileiro, não é um político americano. Ele nem estava fugindo de ninguém estava perseguindo ele. Diferentemente da mídia atrás do pai dele, a mídia não estava indo atrás dele tanto quanto do pai dele, né? Enfim, ele usa muito essa pauta. Não sei se vocês lembram daquele vídeo do chip também da Copa. Ele faz muita fumaça, ele faz muita notícia fake e as pessoas disseminam isso nas redes e tomam isso como verdade, como se ele tivesse se reunido com essas pessoas, tudo, e tudo não passa de uma grande falácia, né? O que mais me deixa chocada que ele quer fazer com que a gente se abaixe para os Estados Unidos, que os Estados Unidos é um exemplo de democracia, né? E a gente está vendo que não é bem assim. A democracia, ela sempre foi muito delicada e tem que ser conservada. E a gente vê que não dá para fechar o olho, não, que ela pode ser solapada a qualquer momento, como está acontecendo agora, e os Estados Unidos está vendo a fragilidade que é a sua democracia, e eu não acho que é exemplo para o mundo. Ao contrário, acho que o Brasil dá mais exemplos para o mundo se continuar assim, com o STF mais firme possível, né, gente? Porque senão não vai haver democracia. Se a gente deixar as coisas acontecerem, dar anistia para todo mundo, é a chance que eles precisam para continuar, porque a gente sabe que o exército brasileiro quer realmente voltar ao golpe, mesmo que alguns não queiram, mas lá dentro a gente sabe que tem pessoas que estão sempre almejando isso, e tem povo que está querendo também. Então a gente tem que pedir, por favor, que a democracia continue, e não siga o exemplo daqui dos americanos. Vai punir o Alexandre, agora vai ver. É inacreditável que um brasileiro, filho de alguém, de um ex-presidente da República,
que pretende se candidatar de novo, não vai, né? Sinta esse prazer da sujeição, né? Que é como direi, Volibene, como direi, Arthur, a palavra que me veio não vou falar, mas é assim uma inclinação, uma compulsão, uma comichão, sim, comichão é uma palavra feminina, que o tio Rei não conhece. Ele sempre fala desse acomichão, né? Que é uma palavra, ninguém esquece que acomichão é feminino. Que é o desejo de se sujeitar a alguém. Ah? A única sujeição que vale a pena... Cadê meu controle remoto? A única sujeição que vale a pena, vai bem, Arthur, é a sujeição amorosa. Aí sim. Né? A amorosa vale. Mas também como fantasia romântica. Se for para escravizar, aí não. Né? Aí não. Né? Mas eles têm essa inclinação. Né? Por interesses políticos, claro. Mas também sempre tem componentes psicológicos nisso, né? Acho que sim. Vamos lá, o que a gente tem aí? Vai. Chega nessa segunda ao país uma comitiva do Departamento de Estado dos Estados Unidos, chefiada por David Campbell, que vai se reunir com representantes do governo brasileiro para articular ações conjuntas de combate ao tráfico de drogas e ao terrorismo. Na sexta, nas redes sociais, Eduardo Bolsonaro, hoje um deputado licenciado que mora no Texas, publicou um vídeo nas redes dizendo que os americanos viriam. Deputado licenciado no Texas, né, gente? Ele acha que é um deputado do Texas. Olha o absurdo que é, porque ele se licenciou, né? Ele tirou essas férias compulsórias para falar mentira. E ele sabe que aqui ninguém vai atacar ele, ninguém vai falar nada para ele, então ele está se protegendo, assim como ele se protegeu em Dubai, né? Ou melhor, lá na Copa do Mundo. Não sei se ele estava em Dubai, ele estava no outro país, mas assim, ele fez isso também, né? Ele gosta de fazer essas mentiras bem longe do Brasil e se acha um político americano, que é mais ridículo, né? Ao país para cuidar das punições a Alexandre de Moraes, ministro do Supremo Tribunal Federal. Nenhum país do mundo pode aceitar que os Estados Unidos se meta na sua política, apesar que os Estados Unidos faz muito lobby para se meter nas políticas dos outros, né? Mas geralmente com anuência de grande parte de um país, ou quando um país está iminentemente, como foi o caso de 64 do Brasil, que teve a Operação Condor, que foi realmente articulada pelos Estados Unidos por causa da Guerra Fria. Aí foi uma ação conjunta. No Brasil não temos uma ação conjunta desse tamanho, e também muito menos uma ação contra um governo e seu sistema jurídico. Isso aí é totalmente inexistente, não existe em nenhum lugar do mundo. Inclusive, ditaduras têm muito problema com isso, a não ser que eles queiram acabar com o seu sistema judiciário e precisem de uma mãozinha dos Estados Unidos, coisa que os Estados Unidos já abandonou, isso lá desde a Guerra Fria. Ele não quer mais se meter nesse tipo de coisa, porque ele viu que só deu desgaste e recessão, né? E o Bananinha tá achando que os Estados Unidos vai fazer uma grande conspiração contra o Alexandre de Moraes. Na verdade, o trabalho dessa gente é um outro, e agora que vocês vão ver. É um outro trabalho, não tem nada a ver com isso. A Embaixada dos Estados Unidos no Brasil desmentiu o filho de Bolsonaro. Nós vamos ver mais detalhes aí do que disse o Eduardo, vou falar aqui. Ele disse que o funcionário vai se reunir com o Flávio Bolsonaro, também com o Bolsonaro. Para quê? Vai lá, vamos ver. A Folha, ele disse que, em reuniões com integrantes do governo Trump na semana passada, sugeriu, a pedido de Flávio, que os Estados Unidos declarem o PCC e o Comando Vermelho como organizações terroristas, o mesmo que foi feito com o Trem de Aragua, facção da Venezuela. Isso pode permitir que imigrantes brasileiros presos no país e que sejam ligados a essas organizações possam ser enviados para um mega presídio em El Salvador. Vejam, atenção para a irresponsabilidade da tese, tá? Nós já vamos ver que é mentira, mas preste atenção para a irresponsabilidade da tese. Nós não temos um problema grave da presença. Sim, o PCC tem de ser combatido, é muito grave, o Comando Vermelho também, embora os bolsonaristas estejam contra a PEC da segurança pública.
Eles são contra. Eles estão tentando sabotar. Que aumenta a responsabilidade do governo federal no combate a esses grupos criminosos. O que faz com que esses projetos emperrem e não deem continuidade na caçada, porque a gente sabe que muito dessas organizações, né, elas são de colarinho bem branco e bem alto, né, escalão. Ao contrário de esses grupos de gangues e tudo que tem em El Salvador, que estavam matando, e de verdade, eles matavam cidadãos e tudo mais, dentro de El Salvador, não dos americanos ou dos salvadorenhos que estão nos Estados Unidos, que são deportados venezuelanos, que não tem nada a ver com o assunto que eles estão mandando para lá, que fazia uma espécie de terrorismo mesmo com a população, é uma outra história, é uma outra enfermaria. Nesse caso, o PCC no Brasil, as organizações criminosas do Brasil, é um problema do Brasil, e o Brasil jamais faria isso com pessoas que vivem aqui. Se eles cometem crimes, vão pagar no próprio país, não vão participar dessa alucinação do Trump, mas essa gente bolsonarista acha que nós somos um puxadinho dos Estados Unidos, né? É o que eu vejo, eles acham que mandam lá, o que fazem lá, que seja aqui, né, nos Estados Unidos, o Brasil vai ter que cumprir o mesmo projeto, o mesmo alinhamento, né? Se fosse o Biden, eles iriam dizer não, jamais, mas como é o Trump, né, a banda toca uma música diferente. Agora, e eu espero que eles sejam presos e apodreçam na cadeia pelos crimes que cometeram, porque você não precisa chamar de terrorismo para punir muito severamente. O Marcola está na cadeia e não vai sair de lá tão cedo, se um dia sair, né? Tem 40 anos o máximo de punição no Brasil. Falta muito. E não precisa acusá-lo de terrorismo para isso. Agora, Valio Bene, no dia em que as ações que são hoje atribuídas ao PCC e ao Comando Vermelho forem consideradas essas ações terroristas, o que aconteceria à hora de investir? Olha a irresponsabilidade desse cara! Inimigo do Brasil, você! Você odeia o Brasil? Porque há fundos de investimento mundo afora, o irresponsável, que não investem, Valio Bene, em países tomados por ações terroristas. Você já imaginou se as ações desses grupos forem consideradas terrorismo? Esses investidores vão falar, não, eu não vou investir num país coalhado de ações terroristas, porque o que eles fazem aqui não é terrorismo. Mesmo quando você ameaça grupos, populações, etc., o terrorismo tem uma outra motivação. E eu insisto, você pode punir muito gravemente, até mais gravemente, mesmo não sendo terrorismo. Não tem nada a ver com a qualidade da punição. Mas é que o Flávio Eduardo, eles acham que uma forma de internacionalizar o Brasil é ter brasileiros presos em El Salvador. Como se não houvesse cadeias aqui de segurança máxima, em que as pessoas podem ficar presas. Como a gente vê, né? Não faz sentido nenhum. Se o Brasil tem as suas próprias cadeias, por que vai colocar pessoas em outra jurisdição, né? E a gente sabe que tudo está sendo pago, né? Essas pessoas estão sendo expulsas, porque o que o Donald Trump quer fazer é expulsar as pessoas compulsoriamente. Agora mesmo ele está oferecendo uma ajuda financeira ao pessoal que quer, enfim, sair voluntariamente, né? E o que ele quer fazer? Ele diz assim, olha, eu dou uma ajuda de custo de $1.000, que significa 5 mil ou quase 6 mil reais, se você for voluntariamente, você imigrante não legalizado, for embora, né, daqui, e algum outro benefício. Mas eu acho difícil que as pessoas vão largar os seus sonhos, sua vida aqui, só por tão pouco, né, em torno do que eles poderiam ganhar aqui, muito mais com isso. Mas eles estão num projeto de esvaziamento, que está acontecendo um caos na economia, e o Donald Trump está vendo um problema, que ele está numa sinuca de bico. Ao mesmo tempo ele tem que agradar aos eleitores, uma parte desse eleitorado, uma parte
do pessoal do lobby de que ele tem que fazer isso, de tem que pressionar, tirar, cuidar da imigração ilegal e tal, fazer uma economia mais fechada, e ele exagerou com as tarifas e ele não quer dar para trás completamente, e ele sabe que ele vai ter que dar para trás, porque pode acontecer dele sofrer sanções do próprio governo, né, com relação às ações que ele toma, né, e o que o Bananinha está falando aí é que na questão, que essa parte ruim ele não vai falar, né, essa parte ruim que o Donald Trump está sendo rechaçado do mundo afora, aqui dentro também, nunca houve na história 80 anos, acho que desde o Eisenhower, mais que 60 anos isso, que nunca teve uma baixa em relação as pessoas gostarem de um presidente, ele nunca teve um tão desgostar assim das pessoas aqui, tanta insatisfação até mesmo dos próprios eleitores que estão bem insatisfeitos, né, ou com muitas reservas do que pode acontecer ainda, que desses 100 dias que só está piorando a situação aqui, e ainda essas pessoas tomam, como o Bananinha, tomam como exemplo um país que está passando por agora por uma recessão que já vinha vindo de uma inflação, superinflação, desde o Biden estava crescente, mas estava ainda controlada, mas com esse desgaste das tarifas e da política dele aqui, que ele não tem o que fazer, ele vai contra as universidades, contra a educação, aí ele inventa uma outra coisa, não vou dar fundos para LGBT, que é IAP+, não vou fazer isso, vou perseguir imigrantes, vou perseguir até estudantes que não tem nada a ver com protestos e estão sendo expulsos, não vou dar bolsas, não vou dar vistos, não vou fazer isso e aquilo, enquanto isso ele está achando que está distraindo as pessoas para o problema econômico que a gente está vivendo aqui e que vai se acirrar mais ainda, ou seja, nós estamos indo para trás aqui nos Estados Unidos, não é exemplo para ninguém, e assim, é difícil de entender como é que a cabeça de um brasileiro que sai do Brasil, sabe, e não gosta do próprio país, porque ele está tentando fazer uma jogada como ele está falando ali, o Azevedo. Os investidores não vão querer investir num país onde tem bandidagem, sabe? Eles vão ter muito risco, eles não vão querer. E o Trump achou que tirando essas bandidagem, entre muitas aspas, porque tem pessoas que não eram bandidas e ele tirou a força e está tirando a força, ele acha que aos olhos internacionais o país dele vai ficar limpo dessa doença, né? Que vai ficar ser mais investido. Ao contrário, ele fez o país ser mais odiado, mundo afora. O que a gente sabe, ele está torcendo porque haja um aceleramento grande da China, mais ainda para ser a primeira nação do mundo, enquanto que ele está afundando de vez com essas histórias aí. Para deixar um adendo aqui do vídeo, um pouco de fora da situação aqui, depois a gente vai falar, talvez em outro vídeo eu comente, sobre a relação bélica que ele quer fazer com os Estados Unidos, mais ainda. E parece que no aniversário dele, que cai no dia dos 200 anos do exército americano, ele vai fazer uma comemoração de exército na rua, onde nunca aconteceu do tamanho que ele quer fazer, que cai justamente no aniversário dele, e sabe, isso me lembra muito regimes fascistas, sabe? Regimes autoritários que fazem esse tipo de coisa, enaltecimento exagerado do exército e tal, e parece que ele quer sim usar o exército contra o Canadá à força, caso o Canadá não queira ser o próximo estado, né? Assim como ele quer fazer com a Greenland, né? Groenlândia também, né? Então, isso é bastante preocupante e nos deixa a ponto de uma terceira guerra mundial. Literalmente, não há saída para os Estados Unidos, e quem estiver aqui vai sofrer as consequências, com certeza. Mas isso é um lixo de pensamento, irresponsável. Quando fala que o mercado financeiro gosta do bolsonarismo, vocês gostam disso mesmo? Hein? Quem é o irresponsável que está operando uma mesa agora e que falaria, olha que grande ideia? Vocês não sabem o que vocês falam. Pensamento contra o Brasil. Porque isso não é contra o PCC. Isso não é contra o Comando Vermelho. Isso é contra o Brasil. O PCC continuará a operar muito bem. O Comando Vermelho continuará a operar muito bem. Até porque o PCC e o Comando Vermelho, os tentáculos são fora do Brasil também. Então, isso não importa. Você pode querer pegar os peixes pequenos aqui e a população, entendeu? E prender, e encher os cárceres de pessoas negras e pardas e jovens, né? Mas não vai resolver o problema.
E justamente isso que ele está fazendo. Ele está fazendo uma ameaça ao nosso governo brasileiro, né? Achando que está sendo protegido pelos Estados Unidos, que os Estados Unidos vai salvar o Brasil. Os Estados Unidos nunca salvou o Brasil, sempre pensou nele em 1, 2 e 3 vezes, como diz o Lula. Eles nunca pensaram num outro país para ajudar ninguém. Ao contrário, os Estados Unidos quer mais que o crime fique no Brasil, assim como está em El Salvador. Muito bem, se não se mudarem regras, leis, ter uma legislação antimáfia, por exemplo, no Brasil, é impressionante. Olha aqui, eu tenho muita vergonha, né, de gente que fala isso com esse grau de estupidez. Né? O que mais que o Eduardo falou? Vai lá. Eduardo também reforçou à Folha que a visita da comitiva americana aponta que Washington considera sancionar o ministro Alexandre de Moraes. O parlamentar diz que os integrantes do governo do republicano querem ouvir as pessoas perseguidas pelo magistrado. Foi isso que ele disse. Ele declarou, por óbvio, como ele, David Gamble, o líder dessa comitiva, é o especialista do Departamento de Estado para fins de sanções, ele vai tratar disso e me abriu as portas para eu sugerir reuniões com autoridades. E assim eu fiz. E agora tem aqui matéria do Jamil Chad, que nessa comitiva tem um tal de Ricardo Pita, né? Que é um cara que nasceu na Venezuela, que se encontrou com Flávio, e ele disse que não tratou de sanções contra o Brasil, até porque, né, Flávio, isso poderia lhe render processo, inclusive. Você, como senador do Brasil, está negociando com delegação estrangeira uma forma de punir o país? Hein? Olha, patriotas ou patriotários, olha só o que está fazendo com o Brasil, né? Tirando os leões, né? Completamente. Você não acha que está merecendo o conselho de ética do Senado? E aí, não foi bem assim. E aí, como foi o desmentido do governo americano, da embaixada? Vai lá. Reinaldo, a Embaixada dos Estados Unidos no Brasil desmentiu a alegação de Eduardo Bolsonaro de que a delegação americana virá ao Brasil para discutir essas sanções contra Alexandre de Moraes e, em nota, a representação afirmou que a comitiva viajou a Brasília para discutir combate ao terrorismo e ao tráfico de drogas a convite do governo brasileiro. O Departamento de Estado enviará uma delegação a Brasília, chefiada por David Gamble, chefe interino da coordenação de sanções. Ele participará de uma série de reuniões bilaterais sobre organizações criminosas transnacionais e discutirá os programas de sanções dos Estados Unidos da América voltados ao combate ao terrorismo e ao tráfico de drogas. Segundo a Folha, pessoas próximas ao Planalto disseram que o governo estava ciente da previsão da visita da comitiva americana com o objetivo de ter reuniões técnicas sobre segurança pública com integrantes da esplanada. Não houve, porém, comunicação ao governo sobre a perspectiva de visita a adversários do presidente Lula. Uma pessoa da comitiva, o tal de Pita, venezuelano, se encontrou com o Flávio sem o chefe da delegação e não se tratou do assunto anunciado. Aliás, põe o Eduardo, vai, passa vergonha, Eduardo, passa vergonha, porque você se mandou do Brasil sem ser perseguido, sem nada, né? Tá lá fora, atuando contra os interesses do país, vivendo uma vida confortabilíssima, como se noticia nas redes. Que bom, né, que a família já era milionária antes do Bolsonaro chegar à presidência, né? A nossa família Buffett, o Vale Bene, eles são bons nesse negócio de mercado imobiliário. Né? Veja-se a casa do Flávio Bolsonaro. Né? Mas, pô, Eduardo, passa vergonha, Eduardo, vai, passa vergonha. Vai. Essa semana agora vai estar em Brasília o coordenador para fins de sanções do State Department, que é o equivalente ao Ministério das Relações Exteriores no Brasil. Quando eu disse que a batata do Alexandre de Moraes estava esquentando aqui nos Estados Unidos, pode ter certeza que está esquentando de verdade. Aqui no... Ai, que cara ridículo!
Quem é que acredita nisso, Bananinha? Ninguém se mete no governo brasileiro assim, cara. STF nenhum vai receber nada de sanção americana. Quem são aqui os americanos daqui que vão mandar em alguma coisa, se nem nós aqui conseguimos, aqui mesmo no STF daqui, fazer alguma coisa, nem os políticos fazem, vão fazer alguma coisa pelo Brasil, te manca, cara. Não tem tic-tac, não. Deus quiser, os violadores sistemáticos de direitos humanos, que inclusive levaram à morte do Clezão e fazem tantas outras atrocidades, vão ser punidos. E os Estados Unidos, Deus queira, vai retornar a ser o país que exporta democracia e liberdade. E que o Ocidente volte a ser um local onde se preservam as liberdades, onde você realmente tenha, né, os valores democráticos no coração e não sejam repúblicas de banana se curvando Banana! às novas táticas socialistas e de esquerda. By the way, tu tá usando muito filtro, cara. Tá usando muito filtro mesmo na tua gravação de vídeo aí. Até o Reinaldo não tá aguentando. Eu vou exportar democracia. Aqui não tem democracia, cara. Que incluem, inclusive, a lawfare dentro dos tribunais. State Department. Ô, Vale Ben! Não é mais Departamento de Estado, Vale Ben. Porque falar Departamento de Estado não parece que ele está integrado bastante na vida americana. State Department. Viu como as pessoas que têm essa coisa de cachorro vira-lata, né? Elas começam a querer assumir uma personalidade. Sabe aquelas pessoas que têm personalidade que digam, eu acho que eu deveria ter nascido num outro país, tipo Odete Reutemann, que odeia, né, o Brasil. Tem pessoas que são assim, sabe? Colocam o Brasil como nada, entendeu? Então, todas as palavras em inglês que ele fala, ele acha que está melhorando muito o inglês dele e é melhor que falar em português. Irresponsável. Aliás, tá com olheira, tá fundo a olheira, hein? Tá ruim a coisa aí? Tá com problema de sono? Por isso que ele tava cheio de filtro. Ele queria fazer aqueles beauty filtro, sabe? Filter, né? Aqueles filtros de melhoração de cara, assim, da gravação do vídeo, porque ele tava muito preocupado. Tá precisando usar um CPAP? Hã? E tem o vídeo do próprio Flávio desmentindo o irmão, é isso? Sério? E eu, na qualidade de presidente da Comissão de Segurança Pública do Senado, havia pedido já há alguns dias uma reunião via embaixada americana aqui no Brasil, com alguma autoridade do governo americano, que a gente pudesse tratar dessa pauta de segurança pública. Então o assunto aqui não tem nada a ver com sanções, com relação a quem quer que seja, como foi tratado por parte da imprensa. Essa reunião não foi para isso, já havia pedido essa reunião. Vai bem, Arthur, o Eduardo agora faz parte da imprensa? Não foi combinado. Quem falou foi o irmão dele. Ficou com medo de ter o mandato cassado? Ficou com medo de se enrolar? Hein? Por ficar articulando contra os interesses do governo brasileiro lá fora? Do Brasil, na verdade. Hã? Eu insisto, qual será o prazer, né? Para usar uma palavra espanhola, voglio bene, tesón, né? Né, Arthur? É espanhol, né? Nessa sujeição voluntária, de lamber a sola do sapato do Trump e extrair disso prazer. Que mal é esse? Bolsonaro torna a farsa pró-impunidade um problema que é real de saúde. Então, ele deixou o hospital, a pantomima hospitalar. Então é isso, né, pessoal? Ele quer ser totalmente o dono da razão, né? O Bananinha, ele fala uma coisa e não combina nada com a família dele, fala uma coisa, o irmão dele se reúne lá com o pessoal e é outra coisa, enfim, as mentiras de sempre tentando vender fumaça e deixar as pessoas preocupadas que eles estão fazendo alguma coisa contra o Alexandre de Moraes e tá todo mundo da extrema direita falando, olha, cuidado, Alexandre, coisa que não tem absolutamente nada a ver, não vai acontecer.
larguem mão, parem de perseguir o Alexandre. Quanto mais vocês perseguem ele, mais a papuda chega perto de vocês. É isso, pessoal. Foi esse vídeo por hoje. Tem mais. E a gente volta, tá bom? Fiquem ligados aqui. Não esqueçam de deixar o like, seguir e compartilhar, né? Porque quem sabe alguém veja os meus vídeos diretos dos Estados Unidos aqui e as reações feitas por uma mulher progressista, tá bom, pessoal? Um grande beijo. Tchau.